Bom, para não arranhar a rabeta, eu vou colocar um pano aqui, ó, para proteger ela aqui, para não ter perigo de na hora que eu prender ela aqui, ela arranhar a pintura, tá? Não há necessidade de apertar muito, é só encostar para você trabalhar com mais facilidade aqui, tá? Eu vou pegar aqui uma chave agora 10 milímetros e vou soltar esses 4 parafusos aqui da carcaça do impulsor, tá? São 4 parafusos com a chave 10 milímetros. Então eu solto eles aqui, ó. Como eu falei para vocês, nós estamos trabalhando aqui com um motor bem novinho, bem conservado, né? Então as peças aqui estão até limpas, né? Tão fáceis de mexer, mas às vezes vocês podem pegar um motor um pouco mais rodado, vocês vão observar que aqui vai estar mais sujo de carvão, vai estar mais... Aí se vocês quiserem fazer uma limpeza antes de começar a mexer, tá? De desmontar. Então, eu tô tirando aqui os 4 parafusos. Soltei os 4 parafusos. Também são 4 parafusos com arruelas, né? E vou tirar a carcaça fora, ó. Às vezes pode acontecer da cuba, da carcaça de aço inox aqui, realmente ficar grudada aqui. Mas na maioria das vezes ela sai junto com a carcaça plástica, tá? Caso aconteça isso, vocês vão observar que dentro da carcaça aqui, ele tem um rasgozinho bem pequenininho aqui, ó. E tem um ressalto também aqui na cuba, ó. Então ele vai ser encaixado, o rasgo, junto com a... Se você colocar ele em outra posição, você vai ver que a carcaça não vai assentar corretamente. Ela vai ficar torta, vai ficar... Tá vendo? Ela não vai descer até o final. Então ela tem que ser encaixada certinho dentro do rasgo, tá? Vocês vão observar que a peça está realmente encaixada quando vocês verem, ó, que ela está paralela à carcaça plástica. Ela não pode ficar mais alta do que a carcaça, porque senão realmente a cuba aqui não vai estar encaixada. Então nesse caso aqui está correto, tá? Aí vocês vão colocar esse anel de vedação aqui para fazer a montagem novamente, tá? Mas por enquanto nós vamos deixar ele paradinho, que nós vamos verificar o impulsor agora. O impulsor, o rotor, ou aranha da bomba d'água é essa pecinha de borracha aqui. Ela realmente entra bem apertadinha aqui no eixo. Tome bastante cuidado na hora de vocês retirarem ela aqui, para vocês não danificarem a peça, tá? Então, às vezes você vai pegar com uma chave de fenda, vai forçar, às vezes a peça até estava em boas condições, mas na hora que você força para retirar ela, você acaba cortando ela com a chave. Então tome bastante cuidado para na hora que você for retirar, principalmente se você não tiver a intenção de trocar, para você não danificar a peça, tá? Então eu vou retirar ela fora aqui, ó. Vocês vão observar que aqui no eixo ele tem um rasgo de uma chaveta, tá vendo? Tem uma chavetinha aqui, ó. É essa chaveta que segura o rotor na posição correta. E no rotor também, ó, também tem um rasgo, tá? Então esse rasgo vai ser encaixado lá naquela chaveta. Nesse caso aqui ele já é um motor usado, né? Então vocês observaram aqui que o impulsor ele já está com as pás levemente inclinadas, né? Isso é normal. Se você for numa loja e comprar ele, um novo, eles vão vir com as pás retinhas. Com o uso eles vão ficar com as pás inclinadinhas assim. É normal, isso aí acontece mesmo, porque ele trabalha ali dentro amassando, prensando, né? Então a tendência das pás é realmente elas entortarem um pouquinho mesmo, tá? Então vocês observam, ela é uma peça de borracha, tá?
Então observem se as pás estão bem flexíveis, se elas estão macias, né? E observem para ver se ela tem rachaduras, né? Se você, na hora que você flexionar ela aqui, você vê que ela está rachada, que ela está aberta, está trincada, ou até aqui nessa parte, que é a parte que ele esfrega, né? Você observou que ela já está com desgaste muito grande, tem que ser substituído, tá? Isso nós estamos falando com um motor com 2, 3 anos de uso. Passou disso, você tem que substituir, desmontou, tem que substituir, tá? Então, um motor com menos de 3 anos de uso, você até pode fazer uma análise, talvez até salvar a peça. Com mais de 3 anos de uso, tem que substituir. Independente da condição que a peça tiver, tem que trocar, tá? Outra coisa que você vai observar também é essa placa aqui, ó, onde a peça trabalha, tá? Então, na verdade, ele tem uma cuba, né, na parte de cima e tem essa placa aqui na parte de baixo, tá? É normal também ela criar um desgaste onde a peça trabalha aqui. Ela trabalha esfregando aqui, né, com a borracha, então é normal às vezes essa placa ela criar um desgastezinho aqui. Se vocês observarem que o desgaste estiver muito profundo, ela tiver com um sulco, uma pista muito profunda, também tem que substituir essa plaquetinha, tá? Então, para fazer uma limpeza aqui, eu vou desmontar também essa plaquinha aqui embaixo, ó, essa gradinha, que é da captação de água. Os parafusos estão do lado de cá, tá? Eu vou utilizar uma chave Phillips. Eu vou soltar os 2 parafusos. E as porquinhas elas saem, ó. Então toma cuidado aí para vocês não derrubarem ela aí. Então aqui, ó, o que pode acontecer é de ele juntar sujeira aqui, ó. Porque aqui é a grade onde é a entrada de água do motor, né? Então ele pode entrar alguma sujeira aqui e acabar entupindo aqui essa entrada aqui. Então eu vou aproveitar que estaria desmontado, eu já faço uma verificação também, né? Aí se tiver sujeira, nesse caso aqui tá tudo limpinho, a gente pode pegar e fazer uma limpeza aí, se você tiver ar comprimido, passa ar, pode lavar, pode usar uma escovinha para limpar, tá? Deixar isso aqui tudo limpinho. Outra coisa também, que essa gradinha, ela tem um lado correto para montar, tá? Então, ó, se eu tentar montar ela virada, ó, nesse caso aqui eu não vou conseguir, tá? Ela nem encaixa, ó. Então, ela tem sempre um lado correto para montar. Então, eu vou montar ela aqui novamente. Você viu que ela encaixou facinho, perfeitinho. Vou colocar do outro lado. Já fiz a limpeza, né? No caso aí, vocês já fizeram a limpeza. Eu vou colocar a porquinha. E o rotor, eu olhei aqui, nesse caso, não há necessidade de trocar a peça, né? Então eu vou montar ele novamente. Eu inspecionei a peça, realmente ela não tem nenhum desgaste, né? Eu vou montar essa mesma, tá? Então, o rasgo aqui da chaveta, ele só tem entrada de um lado, tá? Então vocês observam aqui que esse lado você consegue ver o rasgo e o lado de cá não, né? Ele está tampado, tem uma vedação aqui no próprio impulsor. Então quer dizer, eu só posso montar nessa posição, eu nunca vou montar ele de ponta cabeça, tá? Todos os rotores originais, eles são assim, tá? Existem alguns rotores aí no mercado que não são originais, que ele tem o rasgo da chaveta que atravessa do outro lado. No caso dos rotores originais, nós só trabalhamos com as peças originais, ele só tem um lado, então eu vou sempre montar o impulsor desse lado, tá? Então eu vou encaixar ele aqui e já vou encaixar ele junto com a chaveta aqui, ó.
vendo? Toma cuidado que às vezes você vai encaixar o rotor, ele não está na posição certa, ele acaba trombando aqui na chaveta e ele empurra e derruba a chaveta, tá? Então, verifica certinho se ele está bem encaixado, para depois descer ele aqui até o final, ó. Então não há necessidade de bater, de nada, eu coloquei ele com a mão aqui, tá? E já está pronto aqui para mim montar novamente. Então eu já encaixei a cuba, né? Eu verifiquei aqui sem o anel que ela está paralela com a carcaça plástica aqui. Então eu posso montar a cuba novamente. Bom, na hora de montar essa peça aqui, a gente costuma passar uma graxa lubrificante aqui, tá? Não há necessidade de lambuzar muito, eu só vou passar um pouquinho aqui. No caso aqui a gente utiliza um pincel aqui para ficar mais fácil, né? Então você passa um pouquinho de lubrificante aqui para montar a carcaça de volta no lugar, tá? Ela também tem um lado, tá? Você não consegue montar ela virado, então você vai ver aqui que a posição dos parafusos ela impede de você montar ela de outra forma, então ela tem que ser montada sempre nesse mesmo lugar. Uma dica aqui, pessoal, é muito importante, na hora que vocês forem encaixar o impulsor na carcaça aqui, vocês têm que sempre virar o motor sentido horário, tá? Sempre da esquerda para a direita. Nunca gire o motor anti-horário, porque é nessa posição que ele vai trabalhar, e como as pás elas são inclinadas, elas são curvadas, então ela tem que entrar no lugar sempre nessa posição. Então eu vou virando ela aqui, ó, e vou descendo ele devagarzinho. Bom, eu vou virando ela aqui, ó, e vou encaixando. Vocês estão vendo, ó, que as pazinhas, ó, eu vou até parar aqui no meio, ó, elas estão já inclinadas aqui, ó, na posição que ele vai ficar, tá? Então vai rodando ela aqui, ó, e vai descendo, sem fazer muita força, sem forçar demais a peça. Vocês vão ver que ela vai encaixar facinho com a mão aqui, ó. Pronto, já está encaixada novamente, ó. Aí eu vou colocar os 4 parafusos. Sempre, pessoal, encoste os 4 parafusos primeiro para depois apertar, tá? Essa aqui é uma peça plástica, né? Então não há necessidade também de fazer um aperto muito grande, muito torque. Então encosta os 4 parafusos, depois você vem e aperta, tá? Bom, postei, né? Agora eu vou dar um aperto. Pronto. Está apertado. Então, eu verifiquei o impulsor. O que eu fiz aqui? Verifiquei o eixo do hélice. Está ok. Eu posso também fazer uma verificação, ver o alinhamento do eixo, tá? Eu girando aqui, ó, o eixo cardan, eu posso verificar aqui se o eixo do hélice ele está alinhado, se ele não está com a ponta torta. Caso ele estiver com a ponta torta, você vai ter que procurar uma assistência, uma concessionária aí para verificar isso para você. Eu fiz a limpeza aqui do eixo, não tem nada. Eu fiz a limpeza aqui da grade de captação de água, também está tudo perfeito. Eu fiz a verificação ou a substituição do rotor, do impulsor, né? Então nesse caso aqui não houve a necessidade de substituir, mas se ele tivesse
muito danificado ou quebrado, teria que ter sido substituído. Uma coisa também muito importante que eu vou falar para vocês é o seguinte: quando vocês estiverem com o rotor na mão, caso ele esteja quebrado, vocês têm que contar, verificar todas aquelas pazinhas que estão no rotor, se estão junto com os pedaços que você encontrou. Os pedaços, normalmente ele fica aqui nessa carcaça, ou eles podem descer aqui para essa grade de captação de água, tá? Então, se ele tiver com duas pazinhas quebradas, por exemplo, e você encontrou as duas pazinhas também aqui ou aqui embaixo, ótimo, você pode tirar a peça velha, montar a peça nova novamente, resolver o problema. Se você não encontrar os pedaços, aí você vai ter que fazer uma limpeza na parte de circulação de água em cima, tá? Então, se você desmontar, você se deparar com uma situação dessa, que você tirou o rotor da bomba d'água na mão, você está com a peça na mão, e você não achou os pedaços que quebraram, ou ele esfarelou de uma certa forma que você não consegue nem contar ali quantos que eles têm, o que virou, você vai ter que levar numa concessionária para eles desmontarem e fazer a limpeza na circulação de água, tá? Nesse caso, não é recomendável que você monte e navegue com o motor novamente. Você vai ter que procurar uma assistência aí mais especializada para fazer a limpeza, tá? Então, como aqui no nosso caso aqui eles estavam tudo inteirinho, a gente montou novamente, não houve necessidade de substituir, ou se ele tivesse até cansado, não estaria quebrado, né? Então eu vou montar novamente. Caso ele esteja quebrado, tem essa observação aí para fazer, tá? Então, eu verifiquei o rotor, verifiquei a captação de água, já estou com o óleo esgotado, né? Eu vou montar ali novamente, a gente vai colocar o óleo novo, verifiquei o eixo, está tudo ok. Então eu vou passar um pouco de graxa também nessa borracha aqui, ó, que é onde é a junção dela com o tubo de captação de água, tá? Então eu passo um pouquinho de graxa aqui e um pouco de graxa aqui também nesse estriado aqui na parte de cima do eixo cardan aqui, ó, que é onde ele vai se conectar junto com o virabrequim lá em cima, tá? Então eu vou passar um pouquinho de graxa aqui e um pouquinho de graxa aqui.